Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai assistir depois, né? Eu quero me apresentar, alguém pode até estar achando estranho, né, aparecer eu aqui agora no podcast da Clínica Intro, mas eu quero me apresentar e vocês vão entender tudo que está acontecendo aqui. Eu me chamo Felipe, eu sou o fundador aqui da Arc Assessoria Digital e eu tenho a nobre missão, a grata missão de conduzir o primeiro episódio aqui do Introcast, esse nome que já ganhou os nossos corações aqui. E eu vou ter a nobre missão de apresentar e trazer essas duas figuras emblemáticas na área da reprodução humana no estado, no Brasil e no mundo, por que não dizer, né, doutor Sebastião? Então eu tenho a nobre missão de trazer vocês para esse universo do podcast a partir de hoje, celebrando 30 anos de esperança, a jornada da Clínica Intro. Então, uma salva de palmas aí, você que está em casa. Vamos lá, Jack, solta aí uma salva de palmas para essas duas figuras incríveis que estão aqui na minha frente hoje. Muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui com vocês, de conduzir esse episódio. A gente está muito feliz em receber vocês aqui na Arc Assessoria Digital. Saibam disso, vocês são muito especiais para nós já. Então a gente vai começar aqui. Pode abrir nessa câmera aqui, Jack, do meio, que nós vamos começar a fazer a apresentação do Dr. Sebastião Freitas de Medeiros. Um dos fundadores da Clínica Intro. Dr. Sebastião é graduado em Medicina pela Fundação Educacional Serra dos Órgãos, Faculdade de Medicina de Teresópolis em 1976. Mestrado em Ginecologia e Obstetrícia pela Universidade de São Sebastião em Ribeirão Preto em 85. Doutorado PhD em Ginecologia pela University of Adelaide na Austrália em 1993. Professor titular na Universidade Federal de Mato Grosso, na Faculdade de Ciências Médicas, no Departamento de Ginecologia e Obstetrícia, diretor do Instituto Tropical de Medicina Reprodutiva, a Clínica Intro, em Cuiabá, tesoureiro da Sociedade Brasileira de Ginecologia Endócrina, o SOBRAGE, delegado estadual da Sociedade Brasileira de Climatério, SOBRAC, editor da revista Fêmina da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, membro do Conselho Editorial da Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia e da revista Reprodução e Climatério. Peraí, deixa eu respirar, gente, que tá difícil, é muita coisa aqui. Membro do Conselho Editorial do Journal CMJ, Open Journal, né? Membro do Conselho Editorial do Journal Open Access, Journal of Gynecology. Estou falando tudo certo, doutor? O senhor me corrige aí. Perfeito. Ocupa a cadeira número 7 da Academia Nacional de Ginecologia, pulei um aqui, membro do Conselho Editorial do Journal of Diabetes Research and Endocrinology, como é que fala isso? Endocrinology Reports, e membro da Academia Mato Grossense de Medicina. Suas linhas de pesquisa incluem climatério, menopausa, gonadotrofinas, anovulação crônica, hiperandrogenismo, síndrome dos ovários policísticos, função ovariana, reprodução assistida e endometriose. Dr. Sebastião, é um prazer recebê-lo aqui. E agora nós vamos para mais uma missão de apresentar a doutora Márcia Marli Wink Yamamoto de Medeiros. A doutora Márcia é sócia administradora do Instituto Tropical de Medicina Reprodutiva, a Clínica Intro. Doutora Márcia é graduada em Medicina pela Universidade Federal de Mato Grosso em 1994, possui residência médica em Ginecologia e Obstetrícia concluída em 97, obteve o título de especialista em Ginecologia e Obstetrícia em 2000, possui mestrado em Endocrinologia Ginecológica pela Faculdade de Ciências Médicas da UFMT, concluindo em 2013. Em 2013 recebeu também o certificado de capacitação em reprodução assistida e embriologia clínica pela Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida. Em 2015, obteve o certificado de atuação na área de endoscopia ginecológica da Febrasgo. Ela é responsável médica pelo Laboratório de Reprodução Humana da Clínica Intro, membro da Comissão de Vacinas da Febrasgo, Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, para o período de 2020 a 2023. A doutora Márcia tem se dedicado à saúde reprodutiva e à implementação de técnicas avançadas de reprodução assistida, contribuindo significativamente para o sucesso e crescimento da Clínica Intro. Doutor Sebastião, doutora Márcia, depois de toda essa apresentação, quer dizer que é um prazer recebê-los aqui.
Muito bem-vindos à Arc Assessoria Digital e muito bem-vindos ao Introcast. Muito obrigado. Obrigada. É uma honra estar com vocês aqui. Bacana, nós que ficamos honrados. Vocês estão felizes, empolgados com o universo do podcast agora, chegando da Clínica Intro? Muito. Era uma coisa assim que eu sempre imaginei fazer, porque hoje, na mídia social, a gente tem muita coisa legal, mas também tem muitas coisas faladas de maneira errada. Então, a ideia é trazer conteúdo correto, baseado em evidências, para ajudar as pessoas, colegas e pacientes. Que legal. E aí, doutor? O que o senhor me fala sobre esse universo do podcast agora na sua vida? O senhor que já realizou tanto, já estudou tanto. Nessa área eu sou um aprendiz, né? Aí, porque essa coisa de mídia eletrônica hoje... Porque na minha formação, no meu tempo, isso nem existia. Então eu tenho que aprender no dia a dia, aprender com vocês, claro. Mas isso é muito bom, né, doutor? A gente está em eterno aprendizado, né? Nós somos eternos aprendizes, né? Acho que se a gente levar isso para toda a vida, né, a gente vai viver sempre com um propósito, com um objetivo em mente, né? Certeza. Bacana. Eu queria fazer aqui uma breve visão geral, porque eu fui tocado por esse podcast, eu fiquei muito feliz com ter esse conteúdo aqui dentro da Arc Assessoria Digital, né? Porque eu tenho certeza que esse conteúdo vai alcançar muitas vidas, vai abençoar muitas vidas, e eu sei que o propósito de vocês é nobre em relação a isso. Então, se a gente for falar aqui do episódio, né? Aliás, do objetivo desse podcast, quero mostrar para vocês o quanto isso é importante e esse conteúdo vai ser impactante não só para a nossa região, mas para o Brasil inteiro, porque esse conteúdo vai para o mundo, né? O Brasil inteiro e o mundo. O Introcast foi criado para ser uma fonte de informação, inspiração e apoio para todos aqueles que enfrentam desafios relacionados à fertilidade e reprodução humana. O nosso objetivo é oferecer conteúdo de qualidade, trazendo especialistas para discutir temas importantes, compartilhar histórias de sucesso e fornecer orientações valiosas para casais que sonham em ter filhos. Queremos criar uma comunidade de suporte e conhecimento onde todos possam encontrar esperança e encorajamento. Então, eu tenho certeza que esse episódio, que marca aqui a celebração desses 30 anos, né, de esperança, né, que a Clínica Intro vem trazendo para a sociedade cuiabana e para todo o Brasil, tenho certeza que vai ser maravilhoso. É isso, a ideia é essa, é ajudar os casais que têm algum problema de infertilidade a entender o que é a infertilidade, não demorar para procurar um serviço de reprodução, tirar suas dúvidas e realmente passar essa visão, né? De que tem como tratar. Tem muitos tratamentos hoje em reprodução assistida. Então, vamos passar aqui, a gente vai entrar no nosso primeiro tópico de hoje, que seria a apresentação da Clínica Intro, né, e uma história da Clínica Intro, tudo que a Clínica Intro oferece para a comunidade. Quem que quer fazer essa apresentação? Eu quero retroceder aqui, eu quero retroceder um pouquinho ao ano de 1978. Por favor. Deixa eu ver. 1978, quando eu cheguei em Cuiabá, como médico, eu fui plantonista do Hospital Geral. A atividade maior era a maternidade naquele tempo. Em termos de reprodução humana e infertilidade, Mato Grosso não oferecia muita coisa. Então, nós éramos limitados, tanto nos instrumentos diagnósticos quanto na terapêutica do casal infértil. E não tinha nenhum especialista nessa área. Por coincidência, foi o ano que nasceu Aloysio Brown, na Inglaterra, como o primeiro ser humano resultante de fertilização in vitro. Foi nesse ano que eu cheguei. Em 78? 1978. Eu comecei a trabalhar naquele ano, então isso foi impactante na minha vida. E aquilo para eu, em Mato Grosso, era muito distante, mas foi provocativo, né? E aí eu comecei a dedicar um pouco na clínica privada a esses casais, né? E éramos muito limitados. Eu tenho um caso marcante que me lembra muito, que eu atendi naquela época com limitação tecnológica, e eu cheguei à conclusão que não daria conta de ajudar o casal. Tá? E o casal, falei, não, eu não tenho, vocês não vão conseguir. Por causa da limitação tecnológica. Tecnológica, da investigação. Vocês vão adotar, mas eu não tenho mais onde avançar aqui. E passaram alguns meses eu subindo numa rampa do Hospital Geral, vejo aquela barrigudinha descendo. Tá? Isso foi impactante também para mim naquele ano. Isso já foi 79, 80, não me lembro exatamente.
ela exibindo a sua barriga e eu subindo. Fiquei meio acanhado, porque eu tinha dito que ela não ficaria grávida, né? Meu Deus. E ela, falei, Sebastião, que eu ia conseguir. Tá vendo? Claro que foi uma lição para mim. Isso nos ensina que reprodução, nós temos limitações, né? Isso é um exemplo clássico, eu lembro sempre, é a mulher que fez laqueadura tubarão para não engravidar e de repente engravida e briga até com o médico porque ela engravidou. Mas foi esse ano do nascimento de 78 da Louise Brown na Inglaterra que impulsionou a reprodução. Em 1980 nasceu na Austrália o primeiro bebê de congelamento e depois nascido vivo, de congelamento de embrião. Isso foi me impactando Isso bastante. em que ano? O primeiro bebê? 1981. 81. Isso foi me impactando. De embrião, né? Congelou o Congelado. embrião, descongelou e engravidou. E o primeiro no mundo foi na Austrália, né? Em Melbourne, na Austrália. E eu vim acompanhando isso, a reprodução, desde essa época, então. Né? Que legal. E desde então, o senhor formado em... O senhor formou em medicina em... Em Teresópolis. 76. 73, né? E 6. 76. 2 anos depois que eu vim para Cuiabá, né? Já como médico, para trabalhar aqui em Cuiabá. E por que o senhor veio para Cuiabá? Bem, eu não nasci aqui, mas fui criado desde menino aqui. O senhor já estava aqui. Eu voltei para minha casa. O senhor é natural de onde? Três Lagoas, Mato Três Grosso do Lagoas, Sul. não acredito. Mato Grosso do Sul, é. Minha família é toda de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Então, mas eu vim menino para cá, mas a minha cidade natal é Três Lagoas. Que cheia legal. de areia, cidade arenosa. Três Lagoas, né? Mas eu não esqueço nunca. Tem parente lá até hoje, então tá no coração. Claro, onde você nasce nunca morre. Meu pai é de Campo lugar, Grande, né? minha mãe é de Três Lagoas, família tá toda lá. Mas aí depois disso, para falar para você, eu com essa limitação técnica, eu comecei na Universidade Federal de Mato Grosso e fui fazer o meu mestrado em Ribeirão Preto. Na verdade, a Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto. Né? Eu fiz lá de 81 e terminei meu doutorado, meu mestrado em 85 e colei com um orientador que mexia com hormônios, ginecologia endócrina. Minha tese de mestrado foi exatamente no hormônio que induz a ovulação no meio. Ele faz a mulher ovular e estimula a liberar o óvulo do ovário. E minha tese foi em cima desse hormônio. Qual é o hormônio? Chama hormônio luteinizante, famoso LH. O LH. Famoso LH. Famoso para vocês, Então, porque eu não tinha ouvido falar. Então, na reprodução. Então, aí eu concluí meu mestrado lá e voltei. Mas como eu estudava muito, a Austrália era muito avançada nessa área de reprodução assistida já. Começou lá em 80, 81, o pessoal veio da Inglaterra e começou a disseminar. E eu fiquei apaixonado por isso. Mas eu queria fazer o doutorado lá, mas eu queria não fazer apenas a parte teórica, eu queria também ter uma parte prática. E geralmente o candidato que vai fazer doutorado no exterior, eles oferecem apenas o curso. E eu queria também um treinamento prático da reprodução. E eu arrumei lá na cidade de Adelaide, eles me aceitaram para fazer o meu doutorado, PhD, e também me treinar na reprodução. E aí eu fui em 88 e voltei em 1992. No berço da reprodução naquele momento. Claro, estava muito... Borbulhando. Borbulhando. Aí entre 92 e 97, eu tinha um laboratório muito... que eu levei um geneticista para lá para ver se ele montasse a estrutura aqui em Cuiabá. Mas não deu muito certo. O senhor levou ele para a Austrália? Para a Austrália. Levei, ele ficou lá um tempo, treinou a parte laboratorial e voltou. Aí montamos o primeiro embrião do laboratório na clínica fêmea, mas não deu muito certo, a parte tecnológica. Então, entre 92 e 97, a gente fazia muita inseminação artificial, mas não ia além disso. Os resultados não eram muito bons nas outras técnicas mais avançadas, né? Até que, em 1997, entrou a Márcia no time, né? E entrou definitivamente. E a carência minha era laboratório. Então a provocação para ela foi exatamente isso, né? Quer vir para somar, vem, mas... Laboratório. E aí agora ela fala disso. O que ela fez isso? Na verdade foi assim, eu nem pensava em trabalhar em reprodução. É nem mesmo? passava. Eu queria operar, você termina a residência... Você quer ir para o hospital, operar muito, fazer parto, apaixonada na obstetrícia, parto normal. Então, eu adorava centro cirúrgico, já operava há muito tempo, né? Porque mesmo antes de me formar, eu já fazia estágio, já fazia
No 4º ano de medicina, eu comecei já a fazer estágio nos hospitais para ir aprendendo, auxiliando os professores, os colegas, né? E aí, em 97, o que aconteceu? O laboratório não ia bem, não tinha nenhum caso de fertilização positivo, e o Sebastião selecionou uma bióloga para ir para São Paulo, numa clínica chamada Profert, para fazer um estágio prático, teórico, e voltar e assumir o laboratório de reprodução. Foi assim. Tudo pronto, marcado, local para ficar, tudo. Estágio pago. Em cima da hora, a bióloga desistiu. E ele ficou arrasado. Aí eu falei, eu vou. Falei para ele, não fica assim. Eu vou aprender e vou ensinar alguém. Vou montar esse laboratório do jeito que tem que ser e vou ensinar alguém para ficar. Porque eu não quero laboratório. Mas eu tinha muita habilidade em microscópio. Eu já gostava muito de microscópio. Habilidade manual também. Eu fui, terminei minha residência em janeiro, né, de 97, então não tinha muito paciente em consultório, estava tranquila para ir e fazer o curso. Fui para lá. No intervalo do curso, em abril, ele já falou, já vem, traz o material, porque já tem um caso para você fazer. Eu falei, o quê? Estava praticamente 2 meses em São Paulo fazendo, né, o curso. Já gelei. Ele falou, não, você consegue. Levei tudo, caixinha de isopor, com os meios de cultura, tudo. Fui, fizemos um caso, assim, que eu não esqueço, uma paciente que era funcionária da Riachuelo. E ela tinha já 2 filhos no primeiro casamento e o marido não tinha, porque ela laqueou. Nova, ela, uns 32, 33 anos, né? Então, foi nosso primeiro caso de sucesso. E foi no meio do meu estágio de reprodução. Aí engravidou. Aí ele empolgou, não deixou eu sair mais. Deu certo o primeiro caso que você fez. E aí eu gostei também, adorei laboratório, adorei microscópio lá, eles me deixaram fazer muita coisa. Eu acho que o resultado também te deixou animada, né? Sim. E treinei com um dos maiores embriologistas da época, o pessoal chamava ele de Paulo Proveta, para ter uma ideia, né? Hoje ele trabalha agora já com banco de óvulos, sêmen, né? Sempre vejo ele nos congressos. Agora, recentemente, final de semana, encontrei com ele. Então, foi meu primeiro professor nessa área e aprendi tudo. E lá, nessa Profert, o dono da Profert, colega do Sebastião, até de Três Lagoas, ele viu que eu anoto tudo, desenho. Eu sou assim, sou muito de ver, né? Um caderninho, anotando, estudando, levei tudo. Ele falou, Márcia, eu vou te fazer uma proposta. Eu falei, o quê? Falou, você não quer fazer um novo manual nosso aqui de laboratório para os cursos que a gente dá? Daí eu não vou te cobrar o curso. Bem assim. Falei, faço. Só que eu preciso de alguém para me ajudar, porque naquela época não tinha nem scanner, não tinha nada disso, né? Era tudo muito difícil. Falou, não, vou pôr uma pessoa para fazer o que você precisar. E falou para mim, olha, eu vou abrir tudo para você, porque normalmente um curso eles dão assim, os detalhes assim, não são passados, assim, digamos que a cerejinha do bolo, né? E como eu ia fazer um manual, então ele falou, você vai ter acesso a tudo. Falei, vou fazer. E aí foi assim, todos passaram tudo, tanto do laboratório de andrologia, que é preparar o sêmen, fazer um espermograma bem feito, a parte de laboratório, preparo dos meios, todos os detalhes, inclusive na época já tinha um aparelho que era inovador, que é um microscópio invertido, onde a gente fazia o que a gente chama de ICSI, que é caso severo de homens que têm um sêmen muito, muito alterado, né? Então, esse aparelho já era assim, poucos laboratórios tinham. Então, nós decolamos, então, naqueles anos iniciais da simples inseminação intrauterina, né? Fertilização. E tinha um procedimento que chamava GIFT, que a gente fazia laparoscopia, pegava o sêmen e com o tubinho colocava o espermatozoide dentro da trompa da mulher. Era cirúrgico, tinha que cirúrgico. entubar a paciente. Isso aí já estava saindo de moda, né? De moda, a turma já não estava querendo fazer mais por causa da laparoscopia, né? Cirurgia. Mas os resultados eram bons até. E aí decolamos então a fertilização in vitro, que é o procedimento mais complexo da reprodução humana. Então, daí eu já fazia tudo, inseminação e fertilização in vitro com ela. Explica para quem está em casa, até para mim aqui, como é que funciona a parte, assim, se vocês fossem explicar de forma superficial, uma fertilização in vitro.
Então, o encontro do espermatozoide com o óvulo muitas vezes não acontece no corpo da mulher. Ou porque ela tem um fator na trompa laqueada, uma obstrução por uma doença, ou porque o homem tem uma quantidade de espermatozoides abaixo do que é o normal para fertilizar sozinho, para chegar lá nas trompas. Tem vários motivos. E a gente faz esse encontro no laboratório. A gente faz in vitro esse encontro do espermatozoide com o óvulo que deveria ser na trompa da mulher. Faz dentro de algum A gente recipiente. colhe os óvulos, ela passa por uma estimulação, a gente colhe os óvulos pela vagina, o homem colhe o sêmen, tudo é preparado e no laboratório a gente faz esse encontro. Forma os embriões e os embriões são depositados dentro do útero da mulher. E vocês fazem isso aqui? Tudo Tudo muito aqui. tempo. Não é apaixonante? É muito legal. Muito, Quantos anos muito. já fazendo isso? Começou. Só esse mais complexo da fertilização in Foi vitro 97. foi em 97 com ela. Agora a inseminação foi Já em tinha- 92. Mas se o senhor Trabalhou for com pensar, produção doutor, desde- quando o senhor mencionou ali, né, que a Austrália estava lá nos anos 80 fazendo os sim. primeiros casos lá. Em 97 vocês já replicaram isso aqui. Já não tínhamos muitos laboratórios no país ainda. Tinha 2 em São Paulo, que eram muito competitivos e não queria, infelizmente, isso eu sempre digo, não queriam Compartilhar tecnologia. muito tecnologia, mas os brasileiros foram além. Todos saíram para os Estados Unidos, Inglaterra, Austrália. E buscaram. E foram buscando. Tanto Minas Gerais avançou, Rio Grande do Sul. Escapamos de São Paulo, daquele bloqueio lá, né, que faziam com a gente. Então começou a pipocar laboratório, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, né, Minas Gerais, hoje tem muito, Goiás. Que legal. Né? Aí começou a disseminar no Brasil também. Isso em 97. E Primeira gravidez nossa de fertilização foi em 1997. De fertilização in vitro. Fertilização As in vitro. outras de inseminação, Já procedimentos antes. menos complexos, bem antes, né? Entendi. Tanto que já tem, na verdade, tem 32 anos que estamos na batalha, mas assim, mais consolidado, mesmo 30 anos. Muito legal. E a partir de 97 daí decolou e conta pra gente essa história. Aí eu chegando, mudei todo o laboratório, falei, não, tá tudo, vamos... Chega só um pouquinho mais pertinho. Vamos atualizar esse Pode laboratório, puxar um, a estrutura do laboratório, né? Então, a gente tinha limitação, porque o nosso laboratório era dentro de um hospital Fêmea. Lá no Fêmea. Então, a gente atendia consultório, a gente operava tudo na Fêmea e lá era o laboratório. Tinha limitação de estrutura, porque o ideal é o laboratório junto com o centro cirúrgico, onde aspira óvulo, tudo, né? Então, era um pouquinho mais difícil. E naquela época, as taxas de gravidez eram em torno de 20% para cada tentativa. Isso era assim, e tudo evoluiu, mas começou lá. Depois os meios de cultura evoluíram, os aparelhos, as incubadoras, tudo foi melhorando e as taxas foram subindo, 20, 30, 40. Hoje, uma paciente até 35 anos, a gente chega a 40, 50% a taxa de gravidez por transferência de embrião, né? Então, a partir de lá, eu assumi o laboratório sozinha, contratei um biólogo para me auxiliar, né? E fui começando a tentar treinar uma pessoa para ficar comigo como embriologista, mas é muito difícil. Porque o embriologista que trabalha com fertilização, primeiro, ele tem que ser uma pessoa muito ética, então tem que ter um caráter, né? Uma pessoa boa, que tenha uma noção de ética muito boa, tem que ter habilidade manual, o que é muito difícil, até porque a gente mexe com coisa muito delicada, né? Me explica um pouquinho essa questão da ética que você cobra. A ética, eu sempre falo que assim, nosso pilar é a ética em reprodução humana assistida. Por quê? Por isso que a gente tem 30 anos no mercado. Eu sou a médica responsável pelo laboratório. Então, tudo que acontece ali, eu tô vendo. Então, por exemplo... ética, você fala pelo perigo de acontecer um erro. Qualquer coisa, erro, ou a gente já tem histórias aí no Brasil de laboratórios que fizeram coisas erradas, né? Então, nosso pilar é esse. Por exemplo, vou descartar embrião. Descarte de embrião. Então, tem que ter certeza que aquele embrião não é viável. Doutora, mas se for para congelar eu não quero. Eu falei, não tem jeito. O seu embrião é viável, a gente não descarta.
Ou, doutor, eu quero congelar, congela. Eu tenho que falar, não são viáveis e a gente não quer ganhar o dinheiro congelando embrião inviáveis, entendeu? Que não vão gerar uma gravidez. Então, a gente tem muita ética nisso. Congelar ou não congelar. Indicar procedimentos sem necessidade para a clínica ganhar. Não. Então, a gente é muito ético nisso. Indica o que precisa, faz o que precisa, descarta embrião. Isso deve acontecer muito, né? Porque é uma difícil. dor muito grande de uma mulher, né? Que não, por exemplo, no caso de uma mulher que não pode ter filho e sonha muito em ter filho, né? É muito fácil vender ali então a gente... uma solução que não vai funcionar. Mas o background do professor, que eu sempre fui professor de medicina, não permite deslizes, porque o professor é uma referência para os novos. Então, ética profissional, o professor cuida muito disso. E a Márcia também, como cristã, ferrenha, então cuida melhor do que eu. Que legal. Isso. Muito então bom deu isso. certo, porque o Sebastião também sempre teve esse pilar da ética e eu também, né? Então, no laboratório, tudo que acontece... deixou uma geladeira aberta, a temperatura baixou dos meios de cultura. Eu jogo tudo fora. Não interessa o valor. Não interessa. Se aquele que são os meios de cultura? Os meios são as substâncias, os líquidos, onde a gente vai diluir tudo, tanto os espermatozoides, colocar os óvulos em cultura, os embriões em cultura nas incubadoras. Então, é o que alimenta e mantém... Que assegura a viabilidade das células. Estou dando só um exemplo, assim. Aconteceu isso? Acabou. Pode jogar tudo fora. Não adianta. Não pode vai ter brincar. Quantos R$1.000 que forem. Então, isso, assim, é ética, né? Se fosse eu ali... É um ambiente extremamente controlado, então. Controlado. Tudo. Então, para às você... vezes as pessoas pensam... eu, por exemplo, minha esposa foi fazer algum exame lá, na época. A gente não precisou de tratamento de fertilização. Mas ela foi lá para fazer algum exame, que lá tem, né? Tem sala de coleta de sangue, análises... E a gente foi lá, a gente entrou numa clínica, né? A gente não imagina o que acontece ali dentro da clínica dentro, né? Essa história toda, né? Todo esse cuidado, as pessoas não conhecem, então é muito bom falar sobre isso. Sim, e então, assim, a credibilidade de uma clínica de reprodução é muito importante. Quanto tempo que essa clínica está no mercado? Quem são as pessoas que trabalham nessa clínica? Quem é o diretor técnico? Quem é a chefe do laboratório? Né? Quem são eles? Então, isso é muito importante. Recentemente, teve um caso de uma clínica, se eu não me engano, em São Paulo, que o médico, né? Não sei se era mesmo, não sei, não entrei em detalhes, simplesmente fechou a clínica e ninguém sabe dos embriões. Era uma clínica recentemente aberta, e aparentemente não estava muito supervisionada pela vigilância, pela Anvisa, não sei. Mas enfim, aconteceu isso agora há pouco tempo, saiu na rede, na mídia aí. Eu queria destacar aqui a parte técnica da Márcia, você entendeu? Ela tem um curso de treinamento também de embriologistas e eles ficam 6 meses, né, em treinamento. 6 meses. E às vezes aproveita algum ou não, ela tem aproveitado alguns. Tanta qualidade que um está nos Estados Unidos trabalhando no laboratório de reprodução lá. Que eu treinei. O outro está no Nordeste, né? E sim, tem uma em São Paulo, num grande hospital. Que saíram da mãozinha dela, ela treinou e vazaram por boa qualidade, claro. Senão eles não iam contratar. Então a parte técnica é muito importante. Muito. Com certeza. E ela superou bem essa limitação da dificuldade. E hoje, certeza, eu não trocaria meu laboratório por nenhum. Não, é mesmo? A mão de obra é muito difícil. Não. Mão de obra para essa questão de laboratório de fertilização in vitro é muito difícil, porque não tem nenhum curso no Brasil que seja assim, prático, teórico, de você colocar a mão mesmo. O curso que a gente dá é de 6 meses, 8 horas por dia, prático, teórico. Então, toda a parte teórica é dada pelos médicos, Sebastião, Matheus, eu, o nosso urologista, Luiz Augusto, e tem uma doutora em genética que vem de Rondonópolis também para dar as aulas do curso. E a parte prática, eu e os embriologistas então, já... Além disso, vocês também ministram cursos? Ela treina. De tempo em tempo, a gente faz... Vocês não são igual aquelas clínicas lá de São Paulo que não entregavam conhecimento? Não. Aliás, o Instituto Tropical, a Intro, o pilar nosso é assistência, né, pesquisa e ensino.
Olha que legal. Nós temos sala de aula, tem curso auditório. montado, Então, sempre, dá essa curso. parte sempre foi o sonho do Sebastião, que é ensino e pesquisa, né? Né? Então, a gente tem o pilar principal, que é o quê? A gente queria sempre montar um serviço de reprodução humana assistida de ponta, com tudo. Equipamento, pessoal, as equipes todas bem organizadas e tem os pilares secundários, que é o que vai manter tudo isso. Então, é tratamento, diagnóstico em reprodução, todos os tratamentos a gente faz em reprodução, todos. Congelamento de sêmen, de óvulo, de embrião, biópsia de embrião, fertilização in vitro, inseminação, todos os tratamentos em reprodução assistida a gente faz. Diagnóstico. A paciente quer engravidar, tem um pólipo, tem um mioma, precisa fazer algum exame, vídeo, esteroscopia. Dentro do diagnóstico a gente faz lá também, tem centro cirúrgico. Aí vem ensino, os cursos, e a gente também dá cursos para médicos. Vários já vieram aqui para aprender, não a fertilização, porque precisa de laboratório, mas os tratamentos de baixa complexidade que eles podem fazer no interior. Aprender o que é um diagnóstico de infertilidade para mandar certo para nós quando precisar. Né? A gente não precisa mandar para fazer uma inseminação e uma consulta e exames para saber se ela pode ou não engravidar. A gente ensina eles a fazer esse diagnóstico até estimularem, como é que faz a estimulação ovariana para tratamento mais simples. Estamos aqui também para suporte. Teve dúvida, os colegas podem ligar que a gente dá todo esse suporte. Assim, sem cobrar? Sem cobrar. A gente já foi para Rondônia, a gente foi aqui para o interior, várias cidades, para poder orientar e não deixar a paciente lá muito tempo, né? Fazer o diagnóstico correto e mandar. Se precisar, manda para cá. Por causa daquilo que eu brigava no início. Eu não tinha uma estrutura e hoje nós temos. Então, meu colega lá do interior também está sofrendo aquilo que eu sofria na década de 80. Estrutura. Então, eles têm que ter orientação para quando encaminhar. Eu vou até aqui, agora eu vou encaminhar. Né? Entendi. E aí tem a pesquisa, que é outro pilar importante. Mas antes da pesquisa, você tinha falado sobre ética e você tinha falado sobre a dificuldade a técnica, muito apurada, o manuseio. Fala um pouquinho. Porque deve ser algo muito, assim, né? Muito o que acontece dentro do laboratório, né? muito. Micromanipulador, por exemplo. Esse aparelho que a gente adquiriu em 2000. Eu lembro. Em torno de no ano de 2000 a gente adquiriu esse equipamento que chama microscópio invertido com micromanipulador. O que é isso? Existe a fertilização in vitro convencional, onde a gente trabalha com óvulo, espermatozoide e junta os dois para o espermatozoide fertilizar sozinho o óvulo. Mas e aqueles homens que têm raríssimos espermatozoides? Precisam desse aparelho. Eu acho que essa técnica foi lançada em 1990. 93. 93. E no isso... ano que o senhor veio quando eu voltei da Austrália. E isso possibilitou os casos de oligospermia severa, pouquíssimos espermatozoides. Esses homens conseguiram ser pais geneticamente, porque antes era só com sêmen de doador. Então, foi um aparelho que é desenvolvido para essa técnica, para pacientes que têm baixíssima quantidade de espermatozoides. Quando você fala de sêmen de doador, o sêmen é de um terceiro? Então, ele não seria o pai biológico? Não seria. Assim como o óvulo de doadora. Então, esse aparelho é extremamente difícil de lidar. Eu lembro que quando ele chegou no nosso laboratório, eu fiquei 6 meses tentando quebrar a caudinha de um espermatozoide no aparelho. E eu tentava e eu chorava. Porque espermatozoide tem rabinho, né? E a gente tem que, com esse aparelho, a gente trabalha aqui, é como se fosse um robozinho. Você trabalha aqui para as microagulhas trabalharem lá em cima. É um negócio que você não enxerga a ponta da agulha. Então, você olha aqui no microscópio. Deus. Então, você tem que ter uma visão muito delicada, porque você está olhando de baixo para cima e trabalhando aqui. Então, até você se situar no aparelho, entender como é... Levou 6 meses para você conseguir... Né? Quebrar a caudinha? Não, e eu que aqui. É esse processo de quebrar a caudinha? É o processo, antes de colocar o espermatozoide dentro de um óvulo, a gente tem que imobilizar ele. Tem que quebrar a caudinha dele. Para ele não ficar... Não ficar se mexendo, e também ele libera uma substância que vai ativar o óvulo para poder ele ser fertilizado, senão também não ativa. E isso, depois de 6 meses,
Aí que eu saquei. Falei, entendi agora. Aí pronto. Aí decolou. Aí eu treinava todo dia, até que eu saquei como era. Eu sentava, às vezes até chorava. Falei, meu Deus, um investimento desse tamanho e eu não tô conseguindo. Porque lá em São Paulo é diferente. Os técnicos vão lá e te montam um aparelho certinho, que você não tem essa dificuldade. Aqui em Cuiabá é diferente, não tem técnico aqui para te montar o aparelho. Então eu tive que aprender a mexer com tudo. Já dentro do laboratório eu aprendi a mexer com tudo, com lâmpada queimada, com mudança de CO2 que circula, baixou, como é que eu vou já sei abrir as incubadoras, mexer lá, tudo. Gente, porque a gente do céu. Fica muito técnica. Eu posso mudar um pouquinho o foco? Claro, lógico. Claro. É de vocês. Senão, o podcast, o Introcast é de vocês. Senão a turma vai enjoar de Eu tô aqui- tecnologia. É, Vai não, falar, o que eu mas quero saber o disso? senhor sabe né? que, assim, eu tô aqui como leigo. Eu tô aqui, eu tô gostando muito do papo. Então isso é bom, porque eu imagino que é. o casal fica, mas isso aqui eu não... Mas eu começo a falar, eu empolgo, porque é apaixonante. Eu não preciso apaixonante. saber. Eu quero dar um foco do lado do paciente agora. Nós vamos continuar, casal. nós vamos chegar lá. Nós vamos Então continuar. eu vou aguardar o seu momento. Isso, nós já estamos chegando lá, porque antes disso eu quero entender um pouquinho sobre a clínica Intro, a gente já falou, e agora a gente vai falar um pouquinho, pode ser do mês da consciência da infertilidade, Importante. e aí depois a gente entra no paciente, pode ser, que estava aqui no script. Então, continuar com ela, depois eu vou falar do paciente. Aí nós vamos chegar lá, porque eu quero que o pessoal de casa aguarde isso. Perfeito. Então, qual a importância da gente ter um mês de conscientização da infertilidade? Então, assim, o que é importante? Nós lá, como médicos, a gente recebe pacientes que às vezes têm lá 3 anos tentando engravidar sozinha, sem procurar um especialista, 4 anos. Aí quando a gente fala, nossa, mas passou de 1 ano e você não procurou, eu não sabia. Então, a gente já tem mais ou menos os estudos que mostram que um casal que está tentando engravidar com menos de 35 anos há 1 ano e não engravidou em 1 ano, ele já tem que procurar pelo menos o seu ginecologista para fazer os exames gerais e ver se tem algo errado. Então, deu 1 ano, menos de 35, tem que procurar. De 35 a 39, 6 meses. Ué, mas menos tempo? Claro, porque a reserva de óvulos está diminuindo, não dá para esperar 1 ano, porque isso pode impactar muito na fertilidade dela. Agora, se entrou na casa dos 40, é 3 meses. Ah, tá, casei tarde, deu 40 anos, passou no seu ginecologista, fez os pré-nupciais, todos os exames, tá tudo bem. Eu te dou 3 meses para tentar. É assim que o ginecologista tem que fazer. Deu 3 meses, agora você vai para o especialista, porque cada mês ali é impactante. Então, conscientizar isso, né, de tempo, conscientizar que a idade da mulher é um dos fatores mais importantes para os resultados nos tratamentos de reprodução humana. Então, a idade é impactante. E nós mulheres, a gente não sente a idade que a gente tem. Eu ficava me questionando, mas por que espera chegar nos 40 para procurar a gente? Quando eu fiz 40, eu entendi. A gente não sente de jeito nenhum. Fala, se eu estou bem, meus óvulos estão bons. Mas é totalmente diferente. Então, a partir dos 35 anos é assim um momento que começa a impactar mais. Que a gente tem uma queda mais rápida do número de óvulos que a gente tem e também aumentam mais os riscos. Sempre tem riscos de óvulos alterados, de síndromes, mas a partir dos 35 assim, fica mais impactante. Aumenta o número de aborto por causa da idade dos óvulos. A gente chama de idade ovular. Nossos óvulos têm nossa idade. Entendi. É diferente de espermatozoide. A cada 60 dias tem um espermatozoide novo, em média. Óvulo não, ele já tem a nossa idade. Entendeu? E ao longo desses anos, muitos fatores podem impactar no óvulo, na qualidade do DNA dele. Então a mulher, até os 35 anos dela, ela ainda tem uma situação assim, dentro de um quadro normal. Confortável. Os 35 anos começa a mudar virar um pouquinho o jogo. Sim. E esse dia de consciência é importante, primeiro, pela dimensão do problema. Por exemplo, de 15% a 20% dos casais vão precisar de ajuda técnica médica. 15% a 20%? É muito vão precisar. alto. Então, é uma dimensão grande. Então, precisa ter um momento para chamar atenção.
E os detalhes que a Márcia está colocando. E mais, a sociedade moderna tem que ser vista diferente do que eu vi em 80, 90. Hoje, a mulher primeiro se profissionaliza bem e deixa a maternidade para mais tarde. Em termos reprodutivos, isso é péssimo. Né? Em termos reprodutivos, falando ali. Então, a gente tem que conscientizar a mulher. Por exemplo, uma mulher que está aos 32 anos, não tem namorado, não tem uma expectativa nenhuma, melhor ela ter a consciência de congelar os ovos dela. Ah, entendi. A partir de 30 anos, ela está só, não tem namorado, não tem futuro desenhado para reproduzir. Esse tempo é para isso, para chamar a atenção, para que congele os óvulos e siga a vida normal, não é? Entendi. Então isso é importante. Quando a gente conversou, sociedade. a primeira vez que a gente conversou, eu entendi isso aí mesmo, que era possível. E aí, a idade do óvulo é mais importante do que a idade da mulher, né? Se o óvulo estiver congelado numa... Tranquilo. A mulher... A mulher, mas o óvulo não. Isso. Aí a mulher, por exemplo, ela pode engravidar depois com quantos anos? Até com que idade? Até mais de 50. Pode, mas o ideal é no máximo 45, porque a partir dos 45 também tem as comorbidades que vão aparecendo, né? Hipertensão, diabetes, e tem as doenças uterinas, né? Miomas, pólipos, endometriose. Então a gente sempre orienta, tá congelado? Não deixa passar dos 45 para você engravidar. Mas se ela desses quiser óvulos. Se ela quiser e estiver bem, tudo bem. Ela não tem diabetes, não tem hipertensão, não tem anormalidade no útero. Manda pode bala. esperar. Gravidez aos 50. Tranquilo. Não Acontece muito? Não, pouco, mas é possível, né? É isso. Não, mas a grávida... Ó a pergunta. Acontece muito de mulheres engravidar com 50? Isso, vocês têm. Com óvulos doados. Isso, não, perfeito, tem, eu entendi. Bastante. Porque eu não conheci. Eu conheci uma pessoa lá em Primavera, eu me lembro dela. Assim, com 50 anos, por aí. Teve filho, mas é raro a gente ver, né? Naturalmente é exceção. Naturalmente é exceção. Mas eu falo assim, a gente vê uma mulher grávida com essa idade já é raro, né? Sim. Você não vê, né? Só quando Deus quer. Né? Só quando Deus quer. Não é quando a intro quer. A não ser que seja com a inseminação, isso, né? A não ser que seja óvulo doado. E no caso do homem, ele pode congelar também? Pode. Até foi um ponto interessante. Esses dias eu fui num congresso e está se estudando muito a qualidade do sêmen com o passar da idade do homem, né? Alguns trabalhos já trazem que após os 45, poucos trabalhos, tem que ficar bem claro isso, não está bem definido ainda. Parece que aumenta o número de casos de alterações no bebê apenas por causa da idade do homem, por exemplo, o autismo. Então, ainda são poucos trabalhos, mas já está se pensando na questão do congelamento, digamos que programado, do sêmen do homem. Antes dos 45, tô perto, não casei, não tive filho, ou casei, mas não tive ainda, congela. Sêmen foi a primeira célula reprodutiva que foi congelada. Então por exemplo, eu tenho 38 anos, eu já tenho 2 filhos, mas eu ainda sinto que eu posso vir a querer ter mais um filho. Então, quanto mais cedo, congela e deixa lá no banco. Deixa lá. Só não faça vasectomia. Então, eu estou nessa conversa com a minha esposa aqui que eu tenho que fazer. Não, no lugar também. Se for vasectomia, tem que congelar sêmen. Isso. Congela. Aí faz a vasectomia. Muito interessante essa conversa. Eu estou exatamente nesse ponto aí, decidindo o que eu vou fazer. Porque minha esposa falou assim, eu não vou ter filho por agora mais, de jeito nenhum. E nem sei se vai ter depois, né? E tem que explorar se ela não pode também utilizar um método de longa duração, que a gente chama, que não impacta na vida dela. Tem os DIUs hormonais, não hormonais, tem os implantes. Tem vários métodos. Não, ela tá jogando essa para você, para mim essa bola. Se é para você, congela teu espermatozoide. Mas aí eu faço o quê? Aí depois eu faço faz a vasectomia. Congela e depois faço. Porque quando você tiver 80 e quiser filho, você vai lá no banco da você vai lá na INTA, no banco de sêmen teu, fala, o senhor está pensando nisso, não está não, senhor Sebastião? Fazer o quê? O seu está congelado? Não, mas ele tem 5 filhos. Ele tem 5. Não, mas do jeito que ele está falando, o senhor está com quantos anos, doutor? Só 7,2. 7,2. Eu tô achando que ele vai chegar nos 80 e ele vai falar, vou fazer mais um. Mas eu não fiz vasectomia. O senhor não fez? E nem vou fazer. E nem vai fazer? Não. Como eu já sabia, eu nunca pedi. Já conheço. Mas dentro do mês ainda de conscientização, a gente não pode esquecer também que tem algumas doenças na mulher que ela tem que ficar esperta porque pode causar infertilidade, entendeu?
Então, por exemplo, endometriose. Tem muita cólica, aquela cólica impactante, que atrapalha, às vezes, a vida dela social, profissional. Ela já tem que ficar meio, né, esperta. Será que não é endometriose? E é uma das causas de infertilidade hoje do mundo. Tem muitas pacientes com endometriose, porque demoram mais para engravidar, e aí, se for para ter, tem mais tempo para ter endometriose. No passado, né, engravidavam com 16, 17, então era mais difícil a gente ver isso. Mioma, pacientes que têm hemorragia e nunca engravidaram, tem que ver, investigar o que é. Então, tem várias patologias benignas que podem... Paciente que já fez cirurgias grandes na região pélvica, apendicite supurada, dá muita aderência nas trompas. Então, ela já tem que ir investigando isso. Homens que tiveram traumas testiculares, a cachumba, né, que causou inflamação nos testículos, que a gente chama de orquite. Tudo isso pode levar... A cachumba pode causar? Sim, é um motivo, assim, porque causa um processo inflamatório importante nos testículos. Se ele tiver essa cachumba que chega o vírus no testículo do homem, chama orquite. Eu escutava falar isso, cachumba né? que desceu. Cachumba que desceu. Eu escutava exatamente isso. É perigoso, então, para fertilidade. Causar infertilidade no homem. Meu Deus. Me lembrou de lembrar aqui nesse mês de conscientização do homem. Sim. O homem que usa testosterona para fazer academia, musculação, para criar músculo, ele fica infértil. É mesmo? Usou testosterona, fica azospérmico. Aí a galera do... Então, nessa conscientização é importante isso para os homens também. Isso eu vejo muito. Muito. É bem comum no consultório hoje em dia. Bem comum. Bem comum, tá vendo aí, galera? E eu estava conversando com o nosso urologista, aí eu falei, quanto % desses homens que usam a testosterona mais, assim, muito tempo, dose alta e muito tempo, voltam, quantos % voltam ao normal? Aí ele pegou e falou assim, olha, em torno de 25% não volta mais. Não volta. Entendeu? De 100 homens que usam, 25 destes não volta mais à produção normal. Mas só em uso prolongado. Uso prolongado e alto. A produção de testosterona, no caso. Não, a produção de espermatozoides. De espermatozoide. É que eu tenho uma ideia que testosterona para o homem é bom, mas essa injetável, que eles usam para estética, tudo, e anabolizante, anula a produção de espermatozoide. De espermatozoide. Ele fica bom na parte sexual, mais na reprodução. E quando ele para, e essa ideia, não volta, 25% não volta mais. E essa ideia não é comum. Tá bom que a gente divulgue isso mesmo para o homem, né? O homem jovem que está fazendo academia. Mas eu confesso para vocês que quando a gente ouviu falar o mês de conscientização da infertilidade, a gente pensa que é algo que está muito distante da gente, né? Mas não, tá bem aí. Tá. Sociedade. A mulher, quantas doenças que ela nem sabe que pode causar a infertilidade dela? Isso. O homem, quantas doenças que ele nem sabe, nem imagina, né, que podem causar a infertilidade dele? Isso. Por isso o mês é importante. Muito legal. Destacar isso. Muito legal. E aí? Podemos passar para frente? Perfeito. Vamos para as evoluções e conquistas, os marcos históricos, né, os avanços tecnológicos aí ao longo dos anos. Eu queria entender assim certinho, para a gente falar sobre isso, para quem exatamente é a Clínica Intro, né? Então, a Clínica Intro é para a mulher que deseja ter filhos e tem um problema de produção de... Casal. É para o casal, vamos só dividir. A mulher... Exatamente quem é o público da Clínica Intro hoje, só para a gente se conectar exatamente com o sentimento das pessoas que estão em casa, né? Porque às vezes a pessoa está entrando para esse mundo agora, então ela não conhece ainda. Então, a Clínica Intro é para quem? Para o casal que deseja ter filho. Para o casal que deseja ter filhos e não consegue, no geral. No geral. Não estou conseguindo ter filho. Às vezes a mulher isoladamente procura ter filho com o sêmen de um doador. Produção independente. Ela fala, eu quero ter filho. Tem um número também. Eu tive uma agora do Japão. Produção independente não é autorizado lá. Ela veio aqui, fez com a gente e já voltou com o bebezinho na barriga, de 3 meses. Produção independente. Então tem um casal que nós consideramos padrão, mesmo a gente como cristão acha padrão, homem ou mulher. Sim. Mas tem os casais homoafetivos que nos procuram muito também. Muito, a procura é grande. Tá?
tanto de mulher e mulher, como homem com homem, às vezes a procura também é grande, que tem, mas muito maior é de mulher com mulher. Procura muito para ter filho, você entendeu? Sim. Então, e a clínica é técnica. Ela não mistura religião com técnica. E o médico não pode misturar, né? Não Ele tem os pode, preceitos. exatamente. Então, o desenho nosso é esse, atender essa população toda que deseja procriar. Né? Entendi, legal. E nesse desafio aí de mulher com mulher, aí ela vai usar um sêmen De doador. de doador. Vocês já têm sêmen de doador ou ela vai trazer o doador? Como é que funciona isso? Não, a doação tem que ser anônima. Anônimo. Anônima. Então, a gente traz de banco de sêmen. Nós, aqui em Cuiabá, a gente só tem banco de sêmen da pessoa, do paciente. Ele quer congelar para ele, mas banco de sêmen de doador, não. Então, a gente traz de fora. Tem uma empresa já há muito tempo parceira nossa, porque tem que conhecer também, tem que ser um serviço de muita confiança. E aí, quando precisam, elas escolhem, tem todo na internet, no site, né? Elas fazem a escolha das características, tudo, só que é anônimo. Do doador, né? Do doador. Escolhe lá. Sim, tudo. Altura, cor da pele, cor dos olhos. Quero bonito, não quero, né? Não quero um japonês, né? Então, geralmente, ela desenha o perfil do doador para nós. E aí vocês cruzam essas informações com o banco, é só passar os filtros, né? E aí vai reduzindo o número de candidatos. Aí sobram lá 3, 4, aí elas pensam, a pessoa pensa, né, mulher, qual é o candidato melhor. E ela escolhe o sêmen vem congelado, tranquilo. E como é que é a escolha? O que está lá escrito para ela escolher entre um e outro? Todas as características. Idade, mas altura. Mas tem uma identificação. Como é que é essa identificação? Tudo codificado. Não, é tudo código. Um código. CX, não sei o que, alfanumérico. Alfanumérico. Então ela está escolhendo ali um númerozinho ali, que representa aquilo que ela quer. Cara, que legal isso. Tem muitas de produção independente, né? Querem engravidar, já chegaram a uma idade, não tem parceiro, não tem expectativa e elas querem ter filhos. Então é produção independente. Muito legal isso que o senhor falou em relação à religião, não misturar a religião com a medicina. Não podemos, né? Não podemos, né? Porque eu sou evangélico cristão, então tem alguma limitação, mas eu não posso misturar. Não. O meu trabalho. E nem posso demonstrar algum preconceito com o casal. Nós cristãos, a gente brinca com aquela máxima, né, de que a Bíblia é nossa Constituição Federal. Só que não é de todo mundo, é a minha. Né? É a minha, eu sigo. Eu sou cristão também, eu sigo. Mas não é do casal. Não é do casal. Então, né? E esse é um debate que deve entrar muito em discussão, né, nesse aspecto, né? Porque leis, né? Por exemplo, a gente vê necessariamente os grupos políticos sempre batalhando sobre isso. Não, eu quero que a minha ideia prevaleça sobre a sua, né? Prevaleça sobre esse público em si. Mas é um pequeno número de casais que põe limitação na tecnologia por causa de religião. Mas tem. Eu não quero fazer isso porque eu sou católico, não quero. Não quero congelar embrião. Não quero. Ou não quero fazer a fertilização por questões religiosas. Tem alguns casais assim. Aí limita o tratamento deles, né? Não por nós, mas por eles. Um número pequeno, mas eles limitam. Quem tem e pelo contrário, agora eu tenho visto um movimento até dentro da Igreja Católica de pessoas que estão assim dentro de um princípio de não limitar mais a gravidez, né? Se ela acontecer, é um... Não pode fazer contracepção com pílula, com DIU, só natural. É uma orientação, né? E vai indo, né? Tem vários filhos. Claro. Eu conheço até um caso de uma pessoa que fez era vasectomizado, até uma pessoa conhecida no digital, e ele publicou que ele fez o processo de reversão. Como é que funciona isso? É uma microcirurgia, é uma cirurgia delicada, normalmente é o urologista que faz. Então é um ductozinho, tubo, né? Ductozinho foi cortado, ducto deferente, e eles unem de novo, religam. Às vezes dá certo, às vezes não. Vocês fazem também isso lá? Tem um urologista que faz. Urologista que faz. É igual a mulher que interrompeu a trompa, que é um canal, um tubo, né? A gente no passado fazia reanastomose da trompa. Entendeu? Hoje não faz mais porque a
tecnologia, o resultado não é muito bom, e a fertilização in vitro superou os resultados. Superou os resultados. E por que o senhor tinha falado ali antes para a gente não fazer, o que o senhor não indica a vasectomia? Se eu fosse comandante, eu ia falar proibir essa cirurgia no Por quê? país. Vou te falar por quê. E proibir a mulher também ligar trompa. As duas cirurgias que motivam e causam infertilidade, né? Por causa da instabilidade social. Hoje os casais, eles são muito fluidos. A gente vê muito isso lá. Segunda união, você entendeu? Aí vão ter que usar gente porque ligou a trompa, tem que usar intro porque fez a vasectomia. Mas vocês vão ganhar mais cliente. Sim, mas não é recomendável do ponto de vista médico, sempre né? orienta. Você fala, não deveria abolir esse tipo de coisa. Tem tantos métodos porque avançou hoje, né? A metodologia da mulher evitar a gravidez, hoje já ficou mais confortável. Então não justifica muito estar esterilizando homem e mulher. Eu já fiz esse pecado, já cometi muito na minha vida. De fazer esterilização feminina. Né? Mas vamos, assim, eu acho que seria uma dor dos casais o seguinte: a mulher não quer mais ter filhos e não quer mais tomar um contraceptivo. Não usa nada. Aí o casal também não quer usar camisinha. Aí a gente usa, aí nós vamos ganhar. Vamos falar, então ele faz vasectomia e nós vamos ganhar para congelar o sêmen aqui. E ele vai ter uma despesa de congelamento de sêmen, aquilo que estava propondo para você. Sim, exatamente. Ou tem métodos que, de repente, ela não conhece. Não é só pílula que existe, tem muitos outros hoje. Mas tem lá, os normais são aqueles que a mulher toma diariamente, né? Pílula contraceptiva, tem injeção mensal, tem injeção trimestral. Os mais modernos hoje são o implante, que é o Implanon, que é um contraceptivo de 3 anos, troca a cada 3 anos, coloca aqui debaixo da pele do braço. E tem os DIUs, vários tipos de dispositivos intrauterinos que são excelentes. Alguns até controlam cólica, sangramento excessivo, que são os DIUs hormonais, e tem os DIUs não hormonais. Que vão de 5 e caminhando para 10 anos. 10 anos de proteção, você não precisa trocar. Não vai hormônio para circulação. E em relação à parte hormonal, porque as mulheres reclamam, né, dessa parte hormonal, de tomar hormônio e tudo mais. Pelo menos a minha mulher já falou isso para mim. Em relação à contracepção? Os hormônios. Mas isso eu estudo muito. Meu foco é o hormônio feminino, né? Então não há muita repercussão metabólica. Elas têm medo de ganhar peso, né? Alteração do açúcar, do colesterol. O impacto é muito pequeno. Não vão ganhar peso por causa disso. O que faz ganhar peso é envelhecimento, dieta, vida sedentária. Atividade não física. É pílula, não é pílula. Você entendeu? Isso eu tenho estudado, não é. Ela não faz ninguém engordar, não. Mas se ela pode optar por um método que circule menos... Qual seria o melhor método para... Aí vai não, depender o melhor é para cada mulher. Cada mulher tem o seu. Entendi. Algumas não querem DIUs de maneira alguma. Aí, de repente, querem os implantes, que não precisa ficar tomando todo dia. É um hormônio diferente, é só um tipo de hormônio. Não aumenta risco de trombose, nada. Tem mulheres que têm problemas de muita acne, pelos excessivos. Aí é bom que seja uma pílula com um tipo de hormônio específico, contraceptivo, e já trata do problema de pele e dos pelos excessivos. E uso específico, não interromper aquela semana de folga, emendar o uso. Então, cada caso é um caso. Cada caso é um. Então, as pílulas têm muita indicação. Muita. É mesmo? E tem os benefícios. Benefícios. Não só contraceptivo, tem outros benefícios. Tem outros, a gente usa para outras doenças, como ela lembrou, endometriose, tratar com pílula. Quem tem hiperandrogenismo, que é a minha linha de pesquisa, você leu aí. Hormônio masculino elevado. É elevado, tratamento de eleição. De a mulher tem a mulher. Ela tem acne, tem pelo, não quer, não menstrua. Então ela usa pílula de modo contínuo como terapia, não é como contraceptivo. Olha só que legal. Né? Então, as vantagens assim. A Márcia mencionou, mulher que tem muita cólica menstrual, pílula de modo contínuo é importante e é uma terapia adequada. Né? Isso não é muito difundido, não, esse conhecimento, né? Não, a maioria dos ginecologistas, assim, sabe, né? Que tem. Porque pelo que eu acompanho, pelo que eu já vi, assim, até do convívio com a minha esposa e tal, parece ser meio algo mais padrãozão, assim. Vai lá, tarará, já passa não pergunta muito sobre, às vezes, por exemplo, fazer um questionário, né? Pele, alguma outra desconforto. Não, então tá errado. Isso aí já... Porque tem que... quero evitar a gravidez.
Bom, então vamos conversar. Fluxo, se menstrua todo mês ou não, se tem cólica ou não, a pele, se faz tratamento de pele, às vezes até com Roacutan, essas coisas. Então, tudo a gente tem que equilibrar. Olha, para você, o ideal é esse método aqui. O que você acha? Tem que investir tempo, né? A mulher vai para a loja comprar roupa, ela vê o que veste melhor nela, não é? Pílula é que melhor veste naquela mulher. Ou contracepção de modo geral. Porque deve Cada ter que ser uma tem uma. São vários métodos. Você tem que vir para essa mulher, o melhor é esse aqui. Mas eu acho que dificilmente elas fazem uma investigação tão profunda assim. Não é muito comum. Mas o pecado é nosso, de ginecologista, nós médicos aqui pecamos aí de não perder muito tempo em estar adequando a cada uma. Eu achei muito interessante que o senhor começou o podcast contando um caso negativo. Sim. Né? Positivo, foi negativo por médico, mas muito de muito ensinamento. Exato. Também, né? Mas normalmente as pessoas não falam sobre isso, né? E aí depois o senhor mencionou que a clínica não ia bem, que o laboratório não ia bem até chegar na doutora Márcia. São momentos, é uma construção, Eu né? gostei que vocês estão falando a verdade, assim, total, achei muito legal mesmo. É uma construção que a gente vai fazer. E outra coisa que eu estou percebendo é que eu estou vivendo esse universo agora empresarial também, né? Estamos aqui com a assessoria digital aqui no shopping, me tornando um empresário, estudando esse universo, né, do empreendedorismo, empresariado, que não é fácil, né, doutora Márcia? Não. E a gente percebe que negócios, a gente trabalha com marketing também, a gente percebe que negócios ligados a um propósito vão em frente, né? Agora eu quero falar aquilo que eu ia falar. Vai. Que eu falo para os pacientes. Ao lado do paciente. Então eu sempre penso assim mesmo, ensino assim. É o seguinte, vida é uma dos humanos, uma. Tem que fazer o melhor possível, né? Então, um casal que não tem filho, ele é afetado emocionalmente, psicologicamente, socialmente, cobra dele, vocês nada. Os caras falam pro cara, e aí, cara, você não vai dar conta dos amigos dele? Então, aquele troço... Então, quando ele chega no instituto, já tem um grau de ansiedade. Uma pressão social. Ele tem que saber isso. E aí ele vai enfrentar um lado que é o empresarial, o custo, o investimento dele naquilo. Você entendeu? Então, eu tenho que ensinar os casais o seguinte, que a vida, de uma maneira que eu penso, é diferente da maneira que o casal pensa, né? Então, eu falo, a primeira coisa de um casal, quando eles se unem, é organizar o ninho deles. Esse é o primeiro investimento deles. Onde vamos morar? Porque ninguém... Ali, não, vamos alugar, Eles dois estão construindo já junto o ninho para morar. Não é verdade? Sim. Na sociedade moderna, o segundo investimento é locomoção. Como é que nós vamos locomover? Agora, o terceiro investimento dos casais que entram na intro é o filho. É o filho. Deveria ser o filho. Tem que pensar como investimento na família. Não pode pensar em ficar pagando médico, gastando com saúde. Ninguém gosta, o ser humano não gosta disso. Rejeita, em princípio rejeita. Você entendeu? Claro. Então, tem que... Ninguém se prepara, né, para ficar gastando dinheiro com médico. Né? Ninguém gosta. Fazer um orçamento aqui, porque esse mês vai ser tanto. A gente tem que ensiná-los a investir na família. Você entendeu? Já tem lugar de morar, já tem condição para andar. Agora invista no filho. Vocês estão precisando. Então, não faz outro investimento. Terceiro investimento nobre para vocês é o filho. Isso é importante naquele aspecto que você falou, empresarial, como é que nós vamos lidar com isso, né? É muito importante. Isso é muito legal, porque eu me casei... Eu me casei em 2018. E até 2018 eu considero que eu não era ainda um homem formado. Eu só virei a chave mesmo, depois eu me casei, demorou até um tempinho ainda, porque a nossa vida de hoje é muito diferente da de vocês, né? O senhor começou muito cedo. Quando o senhor começou a medicina, o senhor tinha quantos anos? 24 que eu formei. 24 o senhor formou. Hoje, você pega 26, a cabeça da garotada aí com 24, 25, com 30, muitas vezes. Com 30 e poucos anos morando na casa dos pais ainda. Ninguém está nem preocupado ainda com realizações, com empreendimento, né? Com família, com ter filho. Está cada vez mais distante isso aí da realidade da garotada de hoje, né? Hoje tudo é muito, o senhor falou, né? Fluido, né? Tudo muito passageiro, tudo muito imediato, né? E esse modelo de sociedade que a gente vive hoje proporciona isso, né? Sociedade líquida, né?
Mas eu só me realizei depois que eu me casei e principalmente depois que eu tive filho. Certeza. Eu tenho certeza, hoje eu sempre brinco com os meninos aqui que é tudo solteiro, só eu que sou casado. Eu sempre brinco com eles, cara, vocês só vão sentir o gosto da vida de verdade o dia que casar e tiver filho. Porque parece que o cara, quando ele não tem, ele ainda não cumpriu o seu papel ainda. Parece que ele ainda não viveu a plenitude de viver uma família, né? Sim, porque quando você tem uma mulher que sempre, direto eu mando um beijo para minha esposa aqui, um beijo gato. Quando você tem uma mulher que te completa, que te complementa, que te auxilia, né? Que te ajuda a crescer, que está junto com você na sua missão, né? E não é uma mulher submissa naquele contexto que a gente ouvia, não, né? É uma mulher que está junto com você na sua missão. Como a Márcia, né? Como a Márcia. Obrigada. Com a minha esposa também. Vocês crescem juntos. Só por aí vocês já crescem juntos. Porque são duas pessoas, são 4 braços, 2 cabeças, né? 4 mãos, 4 pernas para andar. E parece que só vira a chave de você começar a caminhar rumo a um objetivo, um propósito mesmo depois que tem filho. Porque até então a gente ainda está vivendo por nós mesmos, né? Quando você é solteiro, você vive para você. Para prazeres individuais, sim, egoísmo, né? Você vive só por você, né? Para satisfação do seu ego. Sim. Aí, quando você se casa, você começa a dividir as coisas todas. Mas quando você tem filho, você deixa de viver para você e vive para os filhos, né? Eu acho que... a vida. Isso é muito legal mesmo. É a vida que a Sara queria. É a vida que a Sara queria. Sara de Abraão. Sara, é verdade, verdade. Vocês são de qual igreja? Presbiteriana. Presbiteriana? Lá da presbiteriana, antiga presbiteriana central, né? Que agora mudou para a avenida lá do CPA. Eu era lá da central, da 3 de junho. Eu estive lá por alguns anos. Quando eu morei, eu vim de Primavera para cá, morei aqui em Cuiabá. Pastor Edson ainda. Vocês chegaram a conhecer? Conhecemos. Conheceram o pastor Edson? Figuraça, né? Muito querido, né? Verdade. Gente, o que a gente poderia falar, assim, então, de principais marcos e avanços tecnológicos aí da Clínica Intro? O que a Clínica Intro hoje tem de referência no estado, no Brasil? Eu volto para a Márcia, ela já antecipou algumas coisas, mas ela tem mais coisa ainda para falar. Grandes marcos do nosso serviço, da nossa clínica de reprodução, primeiro foi a nossa primeira gravidez em 97, primeira fertilização. Logo depois foi adquirir esse aparelho complexo, né? 2000, que é o, né? Isso, que é o microscópio invertido com micromanipulador. Eu acho que o terceiro grande avanço foi a gente construir a nossa sede própria. Por quê? Porque aí a gente já construiu para ser uma clínica de reprodução. Então, centro cirúrgico, do lado da sala de fertilização, do lado da transferência de embrião, andrologia. Então, o nosso centro de reprodução foi construído assim, do zero. Pensado. Nós desenhamos já isso. Um outro marco, que talvez foi até um pouquinho antes da clínica, foi uma grande pesquisa que nós participamos, né? Então, teve o Sebastião, como ele trabalha com publicação, pesquisa, nós fomos chamados para uma grande pesquisa clínica multicêntrica. Então, isso foi trabalhamos 7 anos. Internacional, um projeto de 7 anos. 7 anos. Testando um novo medicamento. Testando um novo medicamento. Fortalecer o osso da mulher. Para osteoporose. Então, foram muitos... Para os ossos. Olha só. Então, foi um aprendizado muito grande para nós. Foi um grande... Porque o pesquisador vai em várias áreas, né? Sendo conectado com o feminino, né? Com a mulher. Então, foi muito importante para nós. O senhor conhece bem a mulher, então, né, doutor Sebastião? Estou aprendendo. Entender, nós nunca vamos entender bem, né, doutor? Nem eu entendo. Eu já sei uma coisa delas. Eu aprendi. Elas... Não tem paciência. Não. Elas não são mansinhas com o marido. Não. Elas são bravas, todas. Eu brinco lá no consultório, brinco muito. As pacientes. Ela é nervosa. O dia que você conhecer alguém que não seja, você traz aqui uma mulher para me apresentar. Que eu não conheço. E hoje eu falo também para os casais, quando o marido reclama, eu falo, olha, se você achar alguma, traz para o meu marido ver aqui, porque ele está querendo conhecer uma, calminha. Não tem, né? São particulares. Mas eu entendo muito de como é que o organismo delas funciona, né? Mas os neurônios... Eu tenho 4 filhas, né? 4 filhas? Então, eu já dei...
E tem um centro no cérebro, não sei se você ouviu falar, que não é a tua área, que chama hipotálamo. Sim. Ele controla todas as necessidades, as vontades do ser humano. Né? Emoções. Fica ali no sistema límbico. Isso. Então, lá em casa, elas têm hipotalamite de vez em quando. Eu sei Inflamação no hipotálamo. Agora veio com essa. Eu falo, elas têm inflamação daquele... Por isso que elas se comportam, às vezes, de modo diferente do que você espera, né? E às vezes estão zangadas demais por nada, né? Então, tá com hipotalamite hoje. Tá com hipotalamite, essa é boa. E isso aí são hormônios, então, né? O que faz a mulher ter essa gangorra aí de emoções são os hormônios dela. Os hormônios dela são pulsáteis, né? E os nossos são tônicos. Os nossos hormônios são mais estáveis. Dela não, ela fica pulsando direto. Mas isso é biológico mesmo? É fisiológico. Fisiológico. Olha que legal. Né? E os neurônios ficam lá recebendo um choque agora, choque daqui 2 minutos, outro choque daqui 2 minutos. Aí elas ficam assim. Maravilhosas como Maravilhosas. Se saiu bem agora, hein, doutor? Se saiu bem, doutor. Né? Mas ainda na evolução, né, assim, hoje, então demora muito tempo para você estabelecer a rotina de uma clínica de reprodução. Montar equipes é muito difícil, equipes bem treinadas, montar protocolos de tratamento. Então, isso, assim, consentimentos, toda essa parte administrativa, funcional, é muito difícil. Então, hoje a gente, sim, depois de... Cada vez a gente melhora mais, né? Eu sempre falo que eu estou muito aberta a mudanças, sempre. Evolução, ideias, né? Evoluir, mesmo funcionários. Isso aqui não está legal, vamos ver, vamos resolver. Mas esse avanço de protocolo é muito relevante na arte médica, assim, entendeu? Entrou lá, tal coisa, ninguém faz diferente. Sim. Isso já está definido, temos escrito uma pasta, tudo escrito. E sim, como somos 3, então a gente tem que ter um protocolo para nós. Processos, né? Senão um faz de um jeito, outro de outro. Mulher que entrou aqui tem endometriose, que vamos fazer isso, tem isso, entendeu? Tudo definido em protocolo, uma pasta de protocolo. Nós estamos passando por essa fase aqui na ARC agora, definindo os processos. Para não fugir daquilo, porque esse facilita muito e minimiza erros, né? Minimiza erros. Isso, e lá, como nós somos 3, né, tem o Matheus, que é o filho do Sebastião, cada um foi aprofundando numa área importante da reprodução. Então, parte de hormônio, endocrinologia, todo o Sebastião. Eu aprofundei na área de videolaparoscopia, que é uma das minhas especialidades, né, endoscopia ginecológica, então pólipo, toda a parte de histeroscopia, vídeo, eu fiz muito tempo, então essa área é mais minha. Matheus opera muito bem, mão boa para cirurgias de mioma, cirurgias maiores, assim. Então, cada Vocês realizam essas cirurgias ali? Não, ali a gente faz as histeroscopias, pequenos procedimentos, todas as aspirações de óvulos também, a gente tem um centro cirúrgico montado, e às vezes até videolaparoscopia, pequenas que podem ter alta no mesmo dia. As maiores são dentro de hospitais. Tem ali um mini centro cirúrgico? Tem um centro cirúrgico, hospital dia. Legal. Interna de manhã, faz o procedimento e sai à tarde. A gente passa ali na frente, nem imagina que tem tudo isso ali, né? Tem isso. Você andar lá, você vai ver o que tem lá. Eu conheci lá com o Marcos. O Marcos, né? O Marcos apresentou a clínica pra gente. Meus colegas que vêm de São Paulo, por exemplo, laboratórios, ficam surpresos. Mas isso em Cuiabá? Mas foi copiado de outros lugares, né? Então... Mas foi investimento por sonho. Foi sonho. Propósito, sonho, né? Propósito, né? Sim. Muito legal, muito legal. Eu queria ouvir de vocês algumas histórias marcantes, significativas de pessoas que passaram pela vida de vocês, histórias de que chegaram lá e conseguiram, né, obter resultado, êxito. O que vocês podem contar pra gente? Márcia tem uma listinha aí. Não, tem vários. Pra te contar. De superação, eu falo assim, de valentia, de força, de vontade mesmo de ter filho. Tem casos... E antes de você mencionar, aquele dia você falou pra mim lá, de como as mulheres chegam lá, normalmente. Às vezes até com a pressão do marido, né? Que fala assim, a questão psicológica é assim... É muito, muito, muito relevante. Nós temos também um serviço de psicoterapia, psicóloga, que entra em contato antes da aspiração dos óvulos, depois quando sai o resultado do teste de gravidez, porque é uma coisa que impacta muito e impacta também na desistência da paciente dos tratamentos. Então, elas já chegam daquela maneira, sensíveis, ansiosas, a família cobrando, os amigos cobrando, às vezes o marido cobrando, falar, eu não tenho problema, eu já tive filho, o problema é com você.
né? E às vezes nem é isso. Eu quero cortar você para dar um exemplo de máxima atenção. Imagina uma mulher, isso é comum, que já teve 2, 3 filhos e tem um marido que não tem filho, você entendeu? E é jovem, mais jovem que ela, e agora ela tem a obrigação, entre aspas, de dar um filho para ele. Você multiplica a ansiedade dela. O procedimento já gera ansiedade para um casal habitual. Imagina a tensão e a pressão que fica essa mulher. Nossa. E às vezes laqueadura, às vezes a idade, às vezes um mioma. Já são coisas que atrapalham, né? Então ela chega muito ansiosa, chega numa carga de pressão. O marido pensa mais no financeiro, então fica difícil. Mas nós vamos gastar isso. É diferente de você entrar numa cirurgia plástica. Você vai fazer uma plástica, colocar prótese, você vai sair com a prótese. Na fertilização, não. Você vai falar, olha, tem chance tanto por cento, então o marido já calcula, nossa, mas eu posso gastar tudo isso e não sair com o bebê? Nossa. Então é muita pressão. O homem é muito prático, né? O homem é muito prático. Eu ia falar exatamente e isso. A mulher sofre. Porque a gente se resolve da seguinte maneira, muitas vezes, né? Se não der também, tá bom. Claro. E a mulher, às vezes, ela nutre o sonho, né? Ela pulsa. Ela pulsa. Mulher né? pulsa. Pulsa. Pulsa, hipotálamo, ela pulsa, você entendeu? E ela sofre, ela vai sofre viver aquela... muito. Ela por isso que tem que dar pro lado dela. Daí o ensinamento do investimento na família. Porque é habitual, posso falar que tem maridos que chegam lá, o automóvel dele compra 10 bebês. Quando você fala que ele vai gastar tanto, ele acha que é muito. Claro, ele é ser humano. A cabeça dele é diferente. E é um homem, é muito diferente da mulher também. Sim, né? a cabeça dele é diferente. Então, até você colocar nos neurônios dele que ele tem que investir também no filho, não só no automóvel, não é? Então, não é fácil. Mas é papel nosso do médico ter empatia de fazer essa transformação de pensamentos dele, né? Então, é o papel do médico, né? Fazer esse acompanhamento. Conversar, né? Nossa, a psicoterapia, né? Tudo isso ajuda muito. Né, o controle emocional. Eu gosto muito de Hipócrates, que é o pai da medicina, tem uma corrente que eles ensinam lá de temperamentos. Vocês já ouviram falar dos temperamentos? Já. Sanguíneo, colérico, fleumático, melancólico. Eu gosto muito disso aí. E eu sou totalmente sanguíneo. Eu sou aquele cara que faz piada de tudo, que brinca com tudo. E eu sou o cara que faria esse tipo de piada, de brincadeira com um amigo. E aí? Com certeza. Então, gente, pelo amor de Deus, né? Se a gente pode tirar um ensinamento daqui, não faz uma brincadeira dessa mais, né? Porque pode estar mexendo com coisa muito sensível, né? Assim como o contrário também. Então, a rede de apoio é muito importante. Descobriu, tem um problema, vai fazer uma fertilização. Se tiver uma grande amiga ou uma família que acolhe e fala, nós estamos juntos, nós vamos seguir juntos, nós vamos te ajudar. Né? Uma pessoa de confiança para estar dando esse apoio, porque às vezes a pessoa só quer chorar. Não quer escutar crítica, só quer chorar. Né? Ele quer apontar os casos mais interessantes nossos. Isso. Tá. Mas a minha sugestão é que seja no outro podcast. Você acha? Eu acho. Não, dá sim. Vamos contar só uma história, então, pelo menos. Daí a gente vai para a mensagem. Vamos falar de um caso de muita superação que eu achei que a paciente não ia seguir. Então, a paciente sua, ele não opera assim, cirurgia em hospital, eu que opero junto com o Matheus. Então, chegou uma paciente, 42 anos, um útero com mais de 30 miomas e ela já com 42 anos, imagina. E aí, para fazer fertilização. Que é um mioma? Miomas são tumores benignos no útero. E o útero é a casinha do bebê. Imagina, a casinha estava toda deformada. Então, não ia engravidar nem com fertilização com aqueles miomas. Daí, o Sebastião mandou para mim para eu operar. Aí eu conversei com ela, eu falei assim, tá, mas se com os teus óvulos você não conseguir, você aceita óvulos doados? Ela tem uma paciente peruana, assim, bem informada, né? Uma paciente que tem um nível bastante alto, um marido exterior, intelectual alto, e o marido morando no exterior. Então, ela não tinha nem o apoio do marido, sozinha aqui. Aí eu falei, não aceito óvulo doado. Falei, então vamos inverter a situação. Para colher mais rápido, você vai colher os ovos com o Sebastião. Se você tiver um embrião normal geneticamente, a gente deixa congelado, porque ia fazer exame genético dos embriões, então toda vez que faz tem que congelar.
e se achar pelo menos um e congelar, nós vamos te operar. Tá bom, conversei com o Sebastião, ele falou, não, ótimo, vamos inverter que para mim mais tempo é melhor. Quanto mais rápido, melhor. Fez uma, teve 2 embriões, os 2 alterados geneticamente. Na segunda tentativa, só conseguiu um embrião alterado também. Na terceira vez, ela falou, não, deixa eu conversar com a doutora Márcia. Falou, doutora, agora eu entendo do que a senhora estava falando. Porque se eu opero ela antes e não vai ter embrião e ela não quer óvulo doado, depois ela vai ter que partir para uma outra cirurgia que é retirada do útero no futuro. Entendeu? Então, eu não queria ficar, a gente não quer ficar operando o paciente demais. Né? Então, tem que ter um plano B. E se não tiver, você vai aceitar? Aí, nesse momento, ela falou, agora eu entendo, doutor, o que a senhora falou da idade e a qualidade dos meus óvulos. Eu aceito o óvulo doado. Bem assim. Falei, então pronto, põe teu nome na lista, a gente vai resolver na casinha do bebê, enquanto procura sua doadora. Tiramos, eu e o Matheus, que operamos ela, tiramos 35 miomas, era um útero muito grande. Meu Deus. É Os um por nódulos, um, cirurgia cortada, aberta, tiramos todos eles. Depois de 2 meses, a gente fez um procedimento para ver se dentro da casinha, né, que é dentro do útero, na cavidade do útero, onde a gente coloca embrião, chama histeroscopia, se estava tudo bem ali. Tudo bem, então vamos começar agora o preparo do seu útero para transferir os embriões congelados, né? Apareceu daí um tumor no ovário dela. Chama tumor dermoide. Aí ela já estava com 43. Falei, olha, vai ter que operar para tirar esse tumor. Não, não quero. Falei, mais de 40, a gente tem que ter certeza que não é nada maligno. Tem que tirar, não quero, vai. Falei, vai tirar por vídeo, por buraquinho. Então tá bom, aceitou. Tirou o tumor, era benigno, chama tumor dermoide. Tudo bem, então agora vamos transferir. Transferimos 2, ela engravidou, depois de uns 2 meses ela abortou. Vamos transferir de novo. Aí a segunda transferência deu beta negativa, ela não engravidou. Aí a terceira vez ela chegou lá e falou, desisto. Né? Porque você vê a jornada dela, o tanto que ela já sofreu. Eu falei, agora você não vai desistir não. Você tem 3 embriões ainda, você vai transferir. Não, que o marido tá nervoso comigo, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, não, você vai transferir. E nessa terceira transferência, engravidou, e o pré-natal foi ótimo, não teve nada. No fim, até ela queria parto normal. Eu falei, você tá louca, não pode. Né? Seu útero foi cortado, tá frágil, tem perigo de romper, né, durante um parto normal. Não pode, não pode. Aí fez a cesárea, tudo foi tranquilo, nasceu o bebê. O casal tá ótimo. Meu Deus. Mas assim, foi quase 2 anos ela nessa... Tá feliz da Essa vida jornada, e realizada. né? Essa jornada longa dela. Longa. Então tem que ser forte e persistente. Ela é o exemplo. Valente. Josué. Eu sempre disse que Exemplo. mulher tem que ser, essas pacientes, nós tem que ser valente. Porque a figura do ser humano mais valente é a mãe. É verdade. E as candidatas à mãe tem que ser o quê? Já antecipadamente valentes. Ela fala, você tem que ser valente, você vai ser mãe. Eu não conheço ninguém mais valente do que a mãe, então você já começa agora. Que é importante, né? Pelo sofrimento, tem que ser valente mesmo. Tá? Gente, muito legal. Ficar com a gente, né? Impactante, viu? Muito legal mesmo. Gente, eu acho que agora a gente pode ir para uma mensagem final de vocês aí. Eu vou reforçar que eu estou muito feliz em ter feito parte desse primeiro episódio, ter aprendido tanto aqui com vocês. Fiz algumas consultas particulares aqui já, aproveitei o tempo. Mas se vocês quiserem mandar um recado para a galera aí, a câmera está à disposição de vocês. Eu vou começar então, depois a Márcia fecha. Eu queria dizer, principalmente para os casais, né, que querem filho, né, esses, que a gente avalia o médico pelo resultado, né? Ninguém quer 2 receitas, quer que o médico tenha um resultado, resolva de imediato na primeira abordagem. E na reprodução isso não existe. Então, as técnicas mais simples, elas dão uma porcentagem de sucesso de em torno de 20% e 80% de insucesso. Isso é inseminação e coito programado, Então, que são as técnicas simples. Teoricamente, não é a fertilização. 20%. Teoricamente implica em repetição. Repetição. E a fertilização in vitro é no máximo 50%, então é meio a meio. Então os casais que
precisam desse tipo de médico da reprodução, e é bom que eles se conscientizem que esse não é o médico milagroso, né? Ele tem as limitações técnicas da fisiologia, da biologia humana, e os resultados são limitados. E sempre eu falo para ele, eu sou 50% bom na sua idade. É igual a duas moedinhas. Se eu tratar duas, uma vai ficar grávida, a outra não vai. Então, não fala que eu sou Deus, não, que sou médico, meio a meio. Meio a meio. Modesto ele, né? Bom, a minha mensagem seria assim, eu queria falar para os casais que eu sei o que vocês sentem. Eu sei o que é passar, né? Porque a gente convive com quadros de infertilidade todos os dias de vários motivos, mulheres, homens de várias idades. Então a gente sabe o que vocês passam, mas isso não deve ser um impedimento para vocês procurarem quando tiver um problema. Procurem um especialista, a gente vai explicar tudo o máximo possível. Eu gosto de dividir responsabilidades. Então, olha, vamos fazer isso por causa disso. Então, tentem procurar logo, se organizar. Não espere o tempo passar. E para as mulheres, a questão da idade, né? Hoje temos várias coisas, várias tecnologias. Tem congelamento de óvulo, congelamento de embrião, várias coisas que a gente pode fazer para ajudar, né, até a preservar a fertilidade da mulher. E é isso, estamos aí na intro para receber vocês, para orientar e ajudar. Muito bem, muito bom. Gente, eu tenho certeza que esse primeiro episódio já foi muito proveitoso. Imaginem o que está por vir aí, né? Porque agora o Introcast vai acontecer semanalmente, né? Não sei se já está definida a data de vocês, se vai ser esse mesmo horário, mas a gente vai passar a agenda de vocês sempre. Dizer mais uma vez que a gente está muito feliz em recebê-los aqui na Arc Assessoria Digital. Convocar todo mundo aí, já que está em casa, a seguir as redes sociais, né? Lá no YouTube, nós vamos ter uma conta lá, a gente está rodando agora no YouTube Introcast, então o pessoal pode procurar lá o YouTube da Introcast, seguir as redes sociais da Clínica Intro, né? Não deixem de seguir para começar a absorver esse conteúdo que vai ser, né, disseminado a partir de agora. E é isso, agradecer a toda a equipe da Clínica Intro, agradecer ao pessoal lá que está lá nesse momento trabalhando, né, e devem estar assistindo lá também, todos que nos assistiram aqui, e chegamos ao fim desse primeiro episódio, dizer que estou muito feliz em ter participado dele, e agora eu passo a bola para vocês. Próximo episódio vamos ter aqui Dr. Sebastião e doutora Márcia. Se Deus quiser, muito obrigado. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigado, gente. Fiquem com Deus.